Olá, aluno do sexto ano. Nós vamos agora estar finalizando o nosso tema referente ao sistema solar e o universo. Então, nós vimos aí as características do universo, modelo heliocêntrico, geocêntrico, características do sistema solar e os seus planetas, e vamos estar finalizando com a forma da Terra. Característica principal da Terra, né, o seu formato e como funcionam as rotas de navios, aviões, enfim, todas essas características que têm muita relação com a forma da Terra e toda a sua extensão em relevo, tá bom? Então é esse o final do nosso tema 7. Vocês vão estar vendo ao final desse vídeo uma explicação sobre os exercícios que estarão ficando para casa, tá bom? Então vamos começar a entender mais um pouquinho sobre a forma da Terra. Acompanha aí, de fundo tá o livro de vocês. Abram aí na página referente a esse assunto, né, página 216, e estejam com o marcador também, porque eu vou estar pedindo para marcar algumas coisinhas no próprio livro, tá bom? Então vamos começar. Então, qual formato você acha que a Terra tem? Será que ela é um círculo perfeito? Será que ela é plana? Bem, será que ela é circular ou achatada nos polos? Então vamos considerar aqui. Hoje nós temos já muita tecnologia que nos permite ter uma noção de como a Terra é. Ela tem um formato arredondado e hoje é muito fácil afirmar isso. Porém, nos períodos relacionados a pesquisas históricas, né, lá no início da colonização, onde o transporte era somente feito através de navios, os colonizadores não tinham essa noção e isso preocupava muito eles porque eles não tinham uma noção de como essa Terra, como o planeta poderia estar localizado, como o planeta poderia estar disposto aí no ambiente, principalmente em relação aos mares. Então havia muita perspectiva, né, de que o mar um dia fosse acabar, que eles fossem cair em grandes penhascos. Então muitas lendas foram surgindo aí sobre esse assunto. Porém, a cada período onde a tecnologia foi avançando, foi-se ter uma noção de como a Terra é organizada aí na sua forma. Então vocês podem estar marcando aqui, ó, a Terra ela é arredondada. E isso foi uma constatação feita lá pelos grandes navegadores, né? Com as suas pesquisas e também com as suas viagens lá no período de Cristóvão Colombo. Então, ele foi um dos primeiros navegadores a dar uma volta completa aí na Terra e também a ter uma noção, né, primeiramente de como essa Terra se organizava, né, em seus continentes e mares. Então, nós podemos afirmar aqui, ó, terceiro parágrafo, podem marcar. A Terra tem a forma arredondada, então ela é circular nas laterais e levemente achatada nos polos. Nós chamamos esse formato de geóide, ok? E o que nos permite ter uma noção muito clara em referente a isso é a linha do horizonte nas praias. Com certeza vocês já deram uma olhada, né? Aqui um exemplo, ó. Na linha do horizonte, né, estando lá no litoral, na beira da praia ou então de frente ao mar, tudo isso indica que a Terra ela tem um formato circular, porque essa linha do horizonte nos dá nitidamente essa impressão. E isso nos permite também ter uma noção de como as rotas de avião vão funcionar. Então aqui esse exemplo, né, de duas rotas para vocês. Como ir do Brasil para a Austrália? Então a gente pode partir do Brasil para o leste, atravessar o Oceano Atlântico em direção à África do Sul, passar pelo Oceano Índico e chegar até a Austrália. Aqui, olha, saindo do Brasil, indo para a África, aqui em Joanesburgo, atravessando o Atlântico, e depois uma outra viagem bem longa, ó, atravessando o Oceano Índico e chegando até a Austrália. Então essa viagem aqui é uma rota bem longa. Agora do outro lado, partindo do Brasil para a Argentina e o Chile, que vai ficar nesse lado aqui na primeira escala, depois atravessar todo o Pacífico, que é enorme também, né? Só mar aqui, mar e mar e mar e mais mar. Então, são exemplos também, né, rotas montadas aí no nosso planisfério que indicam também um formato circular. Esses pontos de parada indicam que o movimento não pode ser feito em linha reta, né? Então, a Terra não tem como ser uma linha reta, ela tem partes circulares. E vamos falar um pouquinho agora da sombra da Terra na superfície da Lua, né? Então, aqui o livro pede pra gente... Então, vamos falar um pouquinho da sombra da Terra na superfície da Lua, né? O livro, aqui na sua leitura,
pergunto se você já viu um eclipse lunar. Bem, eu nunca vi, né? Ainda não tive a oportunidade de ver assim a olho nu, só por imagens na internet, vídeos e tal. Mas a gente percebe muito bem que a sombra da Terra se projeta sobre a Lua, e essa sombra, ela é uma sombra esférica, né? Então é mais uma forte evidência de que o formato da Terra é arredondado. Tá? E agora vamos falar em relação aos navios, né? O mastro desses navios lá no horizonte, quando a gente vai olhando, né, o navio desaparecendo, chegando lá até o final da praia. Então aqui no esquema tem uma pessoa observando o navio partindo e ele vai se distanciando cada vez mais. Então o que desaparece primeiro, né, é a ponta do mastro. Justamente isso significa que ele vai descendo para uma região. E o que desaparece por último é a parte de trás do navio, né, a proa, né, a parte que fica atrás. Aqui nesse esquema dá para ver melhor. Então ele some progressivamente, né? Vocês podem observar que se fosse uma linha reta, nós continuaríamos vendo o navio da mesma forma. Olha aqui na ilustração vermelha. Tá? A gente continuaria vendo o navio da mesma forma, mas não, a gente vê o navio sumindo progressivamente, como se estivesse fazendo uma curva mesmo. Então é mais um fato, né, que constata que o formato da nossa Terra é arredondado, né, ou geóide, tá? Como muitos livros descrevem também. No texto da página 219, tem uma explicação para a gente de como foi feita a primeira medida em relação à esfera da Terra. E aqui tem uma história para vocês conhecerem, né? Então a Terra foi medida lá no período antes de Cristo, lá pelos grandes filósofos, né? Eles tinham conhecimento que os despertava muito interesse na parte de astronomia, matemática. Então todos os nossos primeiros conhecimentos relacionados a esses assuntos surgiram lá. Surgiram no período filosófico. Então, vocês podem marcar aqui, ó, esse segundo parágrafo, tá? Que está explicando como essa medida foi feita. Então, o primeiro filósofo foi Erastótenes, lá em 276 a.C., né, a 194 a.C., e ele reparou que a sombra, né, se movimentava em relação a determinados períodos dos dias, principalmente naquele período de solstício do verão, onde o dia é mais longo do que a noite, né? E ele percebeu o movimento das sombras, né? Como essa sombra se movia em diferentes períodos do ano. No verão era de uma forma, no inverno de outra forma, e tudo isso fez com que ele pensasse, né, imaginasse que a medida dessa sombra ia influenciar literalmente em como a posição da Terra estava em relação ao Sol. E tudo isso o fez propor um cálculo. E esse cálculo está bem aqui para gente. Então, aqui, o ângulo da sombra medido em Alexandria, local que ele foi medir, tá, gente? Alexandria fica no Egito, foi de 7,2 graus, o que equivale a 1/50 do ângulo total de uma esfera. Daí foi fácil calcular o perímetro. Então, ele pegou o ângulo do grau da sombra e colocou equivalência sobre o ângulo total de uma esfera. Isso porque ele considerou que, devido à movimentação da sombra, a forma da Terra seria uma esfera. Então, esse cálculo foi para tentar comprovar aí essa ideia. Então, fazendo aqui um cálculo, ele multiplicou 5.040 por 50. 5.040 é o valor de estádios, né? Os locais onde as pessoas eram treinadas, né, para caminhar, né? Então, ele usou o valor aí de estádios e fez uma multiplicação. Nessa multiplicação, ele encontrou o valor de 3.564, medida aí bem próxima do raio médio da Terra. Então, ele chegou bem pertinho, né? O raio da Terra é de 40.000 quilômetros. Ele chegou aí a 39.564 quilômetros. Então, ele chegou a um número bem próximo. Sinal de que ele não estava totalmente errado, né? Todo o pensamento dele fazia sentido. Nesse texto complementar, vocês têm aí a ideia de qual é o formato da Terra. Então, aqui vocês têm 3 representações hipotéticas, né? 3 representações
onde as pessoas vão dar ideia de como pode ser o formato da Terra e a explicação, né, de como esse formato se estabeleceu. Então é um texto complementar, tá? É uma curiosidade. Eu sugiro que vocês façam a leitura porque é bem interessante. Chegamos então à parte dos exercícios. Então vocês vão estar fazendo o sistematizar e o refletir da página 221, tá? Somente sistematizar e refletir. E depois vocês vão estar fazendo o panorama, que está na página 224. O panorama é como se fosse uma revisão, né, geral sobre todo esse assunto de universo que nós vimos aí ao longo dessas aulas. Então, ele vai ser uma revisão sobre todos esses assuntos, né, falando aí de universo, falando do sistema solar, falando das características do planeta Terra. Então, é bem importante que vocês façam só para a gente fixar esse conteúdo. Página 224 e 225, questões de 1 a 10. Essas são as atividades que nós vamos estar corrigindo na próxima semana. Qualquer dúvida, gente, escrevam lá na plataforma, participem, né, para que eu possa perceber a interação da turma. Eu tenho percebido bastante isso, vocês participam muito, mas ainda existem necessidades, né, daqueles alunos que estão com dificuldades perguntarem mais, tá bom? Então, essas aí são as nossas atividades e o final do nosso assunto Sistema Solar e Universo. Tchau, tchau, até os nossos próximos temas e aulas.